Seja bem-vindo a mais um tempo de reflexão, a primeira reflexão do ano 2021. Que bom que você está conectado com a gente. E se você tiver tempinho aí, compartilhe esse link para outras pessoas também assistirem, serem abençoadas. Na mensagem anterior nós falamos sobre Abraão, lá em Gênesis 15. E hoje nós vamos falar sobre a história de Jacó, né? Uma parte, um retrato ali da história de Jacó e falar sobre essa temática. Não tenha medo diante de mudanças inesperadas, pois sabemos que a vida ela é assaltada frequentemente, né? Por situações inesperadas. E todos nós estamos vivendo isso neste contexto de pandemia gerada aí pelo Covid-19. Mas deixa eu falar um pouco para você sobre o momento de vida de Jacó. Como era, né? O que ele estava vivendo neste momento que nós vamos falar agora em Gênesis capítulo 46. Nós precisamos lembrar que Jacó, neste momento, ele tinha 130 anos de idade. Jacó já era idoso. Jacó estava naquela fase de aposentadoria, aquela fase onde ele já tinha vivido muita coisa em sua vida. Outra coisa que nós sabemos é que ele vivia um momento de certa estabilidade. Ele tinha propriedades em Canaã e depois de uma experiência complexa na qual ele teve que fugir, né, lá da casa dos seus pais, fugir do seu irmão Esaú e viver 20 anos longe das terras onde ele nasceu, nós sabemos que ele prosperou e muito. Ele passa cerca de 60, 70 anos de história construindo o seu patrimônio, construindo ali as suas fazendas, e quando está tudo bem, aparentemente, né, parece que é aquele momento que Jacó olha para o futuro e diz, olha, agora é só deixar acontecer, está tudo bem, já tenho recursos suficientes, já tenho propriedades suficientes, agora é só descansar. De repente emerge, naquele momento, naquele contexto que ele está vivendo, uma crise internacional. Os povos, né, todo o mundo conhecido de então, passa por uma grande fome. Uma grande fome acontece na terra. E o que adianta você ter muitos recursos, muitos bens, se você não tem, na realidade, comida para comprar com aquele dinheiro? E é por isso que, primeiro, os filhos de Jacó, então, são enviados lá para o Egito. Porque lá no Egito tinha um jovem governador que teve uma ideia brilhante de armazenar alimentos por 7 anos. E claro que você sabe de quem que eu estou falando aqui, José, que até então Jacó não sabia que era o seu filho, né? E o Egito, então, tem um estoque de alimentos que vai poder suprir todas as outras nações, inclusive o próprio Egito. Então os filhos de Jacó descem para o Egito e vai ter toda aquela questão familiar do passado que vai se revelar ali, e os filhos voltam com essa descoberta extraordinária que vai mudar totalmente a vida de Jacó. E quando eles voltam do Egito para a casa do pai, eles voltam com esse desafio. Jacó terá que mudar para o Egito. E era uma ruptura. Jacó teria que deixar a terra de Canaã. Ele teria que ir para uma terra estranha, uma terra desconhecida. E ele decidiu então descer para o Egito porque ele quer ver o seu filho José, aquele jovem governador que se revelou aos seus irmãos. O filho que, para ele, né, a notícia passada, que nós sabemos, aquela trama terrível de mentiras dos seus filhos para com ele, era que José estava morto, mas agora ele ouve a notícia, não, o seu filho está vivo e ele é o governador do Egito. Então ele quer ver José. Por outro lado, essa decisão conduz ele ao desconhecido. Momentos praticamente de profundas mudanças. E mudanças geram em nós uma certa insegurança, geram em nós um certo medo. E eu diria que seres humanos são altamente resistentes a mudanças. E eu sei muito bem disso, principalmente como pastor, porque quando trabalhamos com igreja, volta e meia mudanças precisam ser feitas e, consequentemente, encontramos resistências a essas mudanças que precisam ser realizadas. Mas isso é próprio do ser humano.
A questão é que seres humanos não gostam de mudanças. Sair da zona de conforto é complicado. E mudanças demandam de nós esforço. E nós, naturalmente, não gostamos de mudanças, principalmente porque, veja, mudanças nos deslocam de um cenário que nos era confortável para outro no qual não temos qualquer controle. Precisamos entender que em nossa vida tudo está em transição, tudo demanda mudanças. Mudanças na empresa, mudanças no rumo da família, alguma questão que de repente muda a nossa rotina e somos deslocados de um território no qual já tínhamos um certo controle ali, para um território no qual muitas vezes não temos controle algum. Nós, seres humanos, temos profunda dificuldade com mudanças, porque ela nos gera a sensação de perda de controle e ela demanda de nós maior esforço. Na realidade, precisamos reconhecer a nossa falta de controle sobre a vida. A vida não é um processo linear onde tudo acontece perfeitamente, alinhadinho. Não! O inesperado, ele acontece. Você planejou, de repente, a sua vida de uma forma, e aí um dia um médico te apresenta um diagnóstico que muda por completo a sua história, a sua existência. Você tinha planos profissionais na empresa que você estava, mas um dia emerge uma pandemia e uma consequente crise econômica e o seu chefe te chama e diz, olha, eu sinto muito, mas nós não temos mais como te manter neste emprego. Você tinha planos, de repente, para você, para sua esposa, para o seu marido, de aposentadoria, e você sonhava viver uma vida, um período onde você ia simplesmente agora curtir os netos, viajar muito. E algumas pessoas, de repente, tiveram alguma experiência de repente, da perda de um ente querido, pois a vida, ela nos apresenta o inesperado. E como lidar, então, com o inesperado? Porque essa falta de controle, ela gera em nós medo e insegurança. O medo vem da nossa desconfiança de que Deus não nos ama, da nossa desconfiança de que Deus não cuida de nós. E, consequentemente, o medo nos entrega a ídolos. Porque nós começamos a colocar a nossa confiança de sermos amados e cuidados no dinheiro, na carreira profissional, no sucesso, nos relacionamentos, no prazer. Mas quando Deus diz para homens e mulheres, não temas, não tenha medo, Ele está nos libertando dos ídolos do nosso coração. Ele está nos desafiando a tirar a nossa confiança de que os ídolos do nosso coração vão efetivamente cuidar de nós, para colocar novamente a nossa confiança para o lugar correto, de onde nós nunca deveríamos ter tirado. A nossa confiança no Deus que nos ama e que cuida de nós. Deixa eu mostrar para você então o que acontece em Gênesis capítulo 46. Começando pelo verso 1 que diz, Israel, e se você ler Gênesis aqui, não está se referindo ao povo de Israel. Aqui está se referindo ao homem chamado Jacó, que teve um novo nome dado por Deus, o nome de Israel. Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Veja essa primeira frase, esse primeiro verbo, Israel partiu. Momentos de mudanças inesperadas demandam de nós disposição e decisão. De nada adianta você, diante de mudanças inesperadas, se esquivar de tomar uma decisão e de repente esperar passar, porque não vai passar. Se você é um líder numa igreja local, se você é um líder numa empresa, se você é um líder numa organização, você precisa prestar atenção nisso. Não vai resolver o problema você fazer de conta que o problema não existe. O que vemos na vida de Jacó é que ele demonstra uma disposição e toma uma decisão. Ele partiu. Outra parte do texto interessante, e de repente você pode passar rapidamente sem perceber este termo. Olha só, ao chegarem a Berseba, e se você faz uma busca rápida desse termo, Berseba, no livro de Gênesis, você vai perceber a importância deste lugar. Em Gênesis 21, é neste lugar de Berseba que Deus escuta o choro de Ismael e vem ao encontro de Ismael.
Mais tarde, depois de Abraão, o avô de Jacó, fazer um acordo com os povos vizinhos, é ali que Abraão ele planta uma tamargueira e ele invoca o nome do Senhor. Mas se você pegar também Gênesis capítulo 22, é nesse lugar em Berseba que Abraão vai viver depois daquela grande prova em que Deus pediu em sacrifício o seu próprio filho, Isaque. Ainda em Gênesis capítulo 26, é nesse lugar que Isaque escuta a voz de Deus dizendo para ele: não tenha medo, Isaque. Perceba como esse lugar está vinculado a Jacó, na vida do seu avô, na vida do seu pai. E em Gênesis 28, olha só, antes de Jacó perseguido ali pelo seu irmão ir para Harã, onde ele vai passar 20 anos da sua vida, por incrível que pareça, Jacó parou em Berseba. Isso mesmo, nessa cidade, Berseba. Agora, antes de ir para o Egito, o que Jacó faz? Para em Berseba novamente. E o que Jacó faz em Berseba? Ele oferece sacrifícios, devoção e dedicação. Uma coisa muito importante que você tem que saber: em tempos de mudanças, tomar decisões é fundamental, mas depurá-las diante de Deus é imprescindível. Nós estamos vivendo um período de mudanças que demandam decisões na família, decisões na empresa, decisões na organização, decisões na igreja. Agora, tome cuidado para você não tomar decisões sem procurar o seu espaço, a sua Berseba, e depurar essas decisões diante de Deus. Porque diante de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele pode trazer à tona o fato de que estamos nos movendo, estamos tomando decisões, estamos tomando caminhos por influências dos nossos ídolos e não orientados pela missão que ele tem para cada um de nós. Por isso, esse momento de intensas mudanças fazem com que eu e você estejamos cercados por situações das quais nós precisamos tomar decisões. Mas coloque essas decisões diante de Deus. Procure a sua Berseba e deixe que neste espaço, que é a sua Berseba, as suas decisões, as suas motivações sejam depuradas por Deus. É interessante que Jacó sai da sua propriedade, 40 quilômetros depois, para em Berseba, oferece sacrifícios e aí então ele se levanta e segue o seu caminho. No entanto, agora eu queria chamar a sua atenção para essa expressão. Jacó ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Na medida que ele oferecia sacrifícios, o texto diz: e Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna, como havia feito ali com seu pai Isaque, como havia feito também com seu avô Abraão. E nessa visão noturna, Deus diz a ele: Jacó, Jacó. Eis-me aqui, respondeu ele. Então, no verso 3, a primeira frase é: eu sou Deus, o Deus de seu pai. Perceba, Jacó sacrificou ao Deus de Isaque, seu pai, e Deus responde: eu sou Deus, o Deus de seu pai. É interessante porque nós nunca paramos para pensar que a nossa vocação, o nosso chamado, a nossa missão, ela não está desconectada do que Deus vem fazendo nas gerações passadas. Veja só, a história de Jacó é parte e continuidade de uma relação e uma missão que Deus construiu com seu pai Isaque. Você já parou para pensar que a história de Jacó é parte do que Deus está fazendo desde Isaque e não existe uma desconexão? Se você olhar para a própria história de Isaque, a história de Isaque é parte e continuidade de uma relação, uma missão que Deus construiu com seu pai Abraão. Isaque é parte do desafio que Deus dá a Abraão. Mas eu diria também, e falando dessa continuidade da missão de Deus através das gerações, que a história de José é parte e continuidade de uma relação e uma missão que Deus construiu com seu pai Jacó. Deus tem uma aliança com Jacó e em um determinado momento Jacó vai precisar de abrigo, de aconchego, de alimento.
E o povo descendente de Jacó vai precisar de espaço para multiplicar. E é importante perceber também que essa pandemia, Covid-19, tem oferecido a muitos pais, aos pais em geral, a oportunidade de deixarem que seus filhos conheçam o seu Deus, ou seja, o Deus que você serve. Porque como igreja, nós estávamos com os nossos prédios fechados e não tínhamos mais formalmente ali a educação cristã, presencial, voltada para a criança. E os pais tiveram que reassumir ou assumir a responsabilidade que nunca foi da igreja, que sempre foi deles. A própria Bíblia diz que nós, pais, devemos influenciar na formação espiritual dos nossos filhos. E muitos filhos cristãos estão vivendo o Deus, não dos seus pais, o Deus dos seus professores da escola bíblica dominical, o Deus do seu pastor da igreja, mas neste tempo que estamos passando, você tem a oportunidade de retomar o rumo da história na formação espiritual na vida dos seus filhos. Você deve, neste momento, mostrar para eles o Deus da sua vida, o Deus que você serve. Mas uma outra coisa que tenho que destacar aqui é que tempos de mudanças demandam discernimento e sabedoria, as quais, via de regra, são propriedades das gerações anteriores. Então você que é mais jovem, saiba que este é um momento que demanda mudanças, mas via de regra, sabedoria e discernimento são propriedades das gerações anteriores. Por isso, a importância de dar ouvidos a homens e mulheres mais experientes e maduros na fé cristã, como um meio de você adquirir sabedoria, discernimento. Gente vivida, experiente, que ao longo da vida fizeram opções que levaram cada um deles, cada uma delas, a viver a sabedoria e que podem oferecer agora o discernimento. Uma última questão sobre esse tempo. Em tempos de autonomia, precisamos nos lembrar que somos apenas coadjuvantes de uma história maior, dirigida pelo próprio Deus. Nós somos uma geração que foi impulsionada a esse negócio que você precisa ser feliz a qualquer custo. Você precisa buscar a felicidade, você precisa se afirmar, seja como profissional ou como um jovem diante dos seus pais. Você precisa de independência, você precisa se casar e assumir a sua vida e deixar tudo para trás. Até mesmo se desconectar da história dos seus antepassados. Mas isso não tem nada a ver com uma cosmovisão cristã. À luz da cosmovisão cristã, absolutamente nenhum de nós é protagonista. O protagonista principal da história é Jesus. O criador, o autor e o diretor da história é o nosso Deus Pai. O capacitador de tudo que acontece é o Espírito Santo. E nós, no máximo, somos coadjuvantes, quando nós nos submetemos a fazer o que Deus quer que façamos. E termino com o verso 3 e 4, que diz: Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta, e a mão de José fechará os seus olhos. Por que será que Deus precisava dizer isso a Jacó? Não tenha medo. Você tem que voltar primeiro a Gênesis 15, ali onde nós estudamos na mensagem anterior, e perceber que Deus disse o seguinte ao avô de Jacó, Abraão: Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Deus estava dizendo que a descendência de Abraão, ela seria escrava numa terra estranha, ficaria numa terra estranha, escravizada por 400 anos. Isso tomava, talvez, o coração, conta ali do coração de Jacó e trazia medo a ele. Uma outra coisa, em Gênesis 26, quando a terra também está passando por fome, Deus vem ao pai de Jacó, Isaque, e olha só,
o Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Esses dois textos em Gênesis nos lançam a luz para entender um pouco ali o que estava se passando na vida de Jacó, na mente dele, nessa decisão que ele precisa tomar de ir. É claro que ele queria muito ver o seu filho José, mas ao mesmo tempo Deus tem que vir ao encontro dele e dizer: não tenha medo, não tenha medo de descer ao Egito, eu vou estar com você. Veja só, aqui mais uma vez nós vemos que quando a voz de Deus que vem e diz não tenha medo, primeiro diz não tenha medo e nos dá uma promessa. A promessa do Deus em missão. Ele diz: porque lá farei de você uma grande nação. Em meio à adversidade que você vai passar, que você pode passar, eu, o Deus em missão, vou continuar construindo a história. É isso que Deus está dizendo. Você vai passar por essa terra e talvez você vai passar sim por adversidades, mas eu, o Deus em missão, estou acima de tudo e de todos. Uma segunda coisa, Deus diz: não tenha medo, eu mesmo descerei ao Egito com você. Ou seja, mesmo que você passe pelo vale da sombra e da morte, como disse salmista Davi, você não precisa temer, porque o Senhor está com você. É a promessa do Deus Emanuel, Deus conosco. Deus não está lá distante nos céus, vendo a gente enfrentar dificuldades, adversidades. Não, ele diz: eu vou estar com vocês em meio às adversidades. Terceiro ponto, Deus se mostra o Deus Redentor. Porque ele diz: você vai descer ao Egito, mas eu vou trazer você de volta. Eu vou redimir a sua história. O mesmo Deus que permite que a ferida seja aberta é o Deus que tem o poder para curar a ferida. O mesmo Deus que permite que nós adentremos em situações que geram em nós choro e lágrimas. É o Deus que tem todo o poder de reverter o nosso pranto em dança e trazer ao nosso coração novamente a alegria. Porque o nosso Deus é o Deus Redentor. E a quarta promessa que Deus vai dar a Jacó é que a mão de José fechará os seus olhos. É a promessa de Deus, do Deus das gerações. E é interessante porque Jacó, no pano de fundo da sua história, nós sabemos que ele tem um profundo carinho e amor por José. E de repente ele é tomado pela notícia de que José morreu ali naquele passado terrível, onde seus filhos mentiram para ele de forma tão cruel. Mas agora ele é surpreendido pela notícia de que seu filho querido José está vivo e é o governador do Egito. E eu acho que não existe privilégio maior para Jacó do que ouvir Deus dizendo: Jacó, não tenha medo, Jacó. Você vai voltar e você vai viver com José. Você vai conviver com o seu filho até o último instante da sua vida. E quando você morrer, ele, o seu filho querido, ele que vai fechar os seus olhos. É um reencontro aqui, é um reencontro das gerações. Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, seus filhos e as suas mulheres nas carruagens que o faraó tinha enviado. Também levaram os seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã. Assim Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas, isto é, todos os seus descendentes. Voltando para essa promessa que diz: eu mesmo descerei ao Egito com você. Deus está dizendo: Jacó, eu não vou te poupar do Egito, mas uma coisa eu te prometo: eu não vou te deixar. Eu não vou te deixar, Jacó, nem um dia sequer, nem um minuto sequer. Eu vou estar com você. Assim, para este momento, então, de refletir e praticar, primeiro, em meio às mudanças inesperadas, em meio a essa pandemia, em meio às crises e adversidades, procure sua Berseba e depure seus sentimentos e motivações.
o seu espaço no qual você coloca diante de Deus os seus sentimentos, motivações e decisões, e tenha coragem de deixar Deus depurá-los. Procure sua Berseba e perceba claramente o que é voz de Deus na sua vida e o que é o rumor dos ídolos que tentam te enganar e que procuram te mover em direções nas quais não são as direções de Deus. Segundo desafio, resgate a importância das gerações anteriores. Neste momento de mudanças inesperadas, na sabedoria e no discernimento para a construção de sua história. Diante de mudanças inesperadas, nós precisamos de sabedoria e discernimento. E lembre-se, sabedoria e discernimento são propriedades, via de regra, das gerações anteriores. E terceiro e último, o Egito pode lhe parecer um mundo estranho, inseguro e de grandes adversidades. Mas Deus prometeu estar com você. Deus vem a você e diz: não tenha medo. Eu não vou impedir você de atravessar essa adversidade, mas eu prometo que eu não vou deixar você nem um dia sequer. Porque eu me importo com você, eu estou ao seu lado. Eu vou tomar a sua mão, eu vou estar ao seu lado, cuidando de você. Por isso eu te convido, querido, neste momento, a colocar a sua vida diante do Senhor. Vamos orar. Feche os teus olhos nesse instante. Pai querido, Pai de amor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Estamos diante do Senhor e cientes de que não podemos, Senhor, vencer os nossos medos e realizar as mudanças necessárias na nossa vida sem a Tua presença, sem o Senhor, sem levar em consideração as Tuas palavras. Por isso nós elevamos a nossa voz a Ti em oração. Nos ajude, Senhor, a tomar decisões necessárias, tomar as atitudes necessárias que vão em direção à Sua vontade. Nós queremos, Senhor, realizar a missão do Senhor para nós, neste ano que se inicia e todos os dias da nossa vida. Por isso, Pai querido, nos ajude, Senhor, pois tudo que precisamos vem de Ti. E é por isso, Senhor, que nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão preciosa do Espírito Santo de Deus seja sobre toda a sua vida neste ano que se inicia, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Um forte abraço.